E mesmo assim, Tiago não negou a sua fé. Por quê? Porque ele cria em Cristo. Ele tinha convicções firmes em quem ele cria. E é o que o Senhor espera de mim e de você, que eu tenha e você tenha convicções firmes na fé que você está seguindo, que você não se abale por conta de quem quer que seja, que você não abandone Jesus por amigo, por família, por dinheiro, por coisa alguma. Jesus é muito superior aos hábitos, às tradições, é muito superior a qualquer coisa ou alguém que exista nessa terra. Mais um vídeo no canal, curte, comente e compartilhe. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e torne-se um convicto em Cristo Jesus. Tiago, capítulo 1, vamos fazer a leitura do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 8. O texto já está no mural, eu vou fazer a leitura no texto que está no mural. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e se lhe há dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Até aqui. Você pode orar comigo? Vamos orar? Santíssimo Deus, mais uma oportunidade que nós temos de orar. Mais uma oportunidade que nós temos de buscar a Tua face gloriosa. Nós agora, Pai, nos deleitaremos na Tua palavra, pois a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz e mais penetrante que espada alguma, que penetra de dividir a alma, a medula. Nós cremos, Pai, nessa Tua intervenção e por isso continuamos buscando em Ti a resposta para as nossas vidas. E desde já Te agradecemos pela palavra no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós lemos o texto em Tiago. A versão que eu tenho aqui em mãos é a Nova Versão Transformadora, é uma tradução melhorada que nós temos. É uma versão que traz uma linguagem mais próxima da nossa linguagem atual, da linguagem do nosso dia a dia. A Bíblia, quando foi escrita, principalmente o Novo Testamento, que é o texto que nós lemos, já tem mais de 2000 anos. Foi escrito no grego, e a linguagem para o qual ela foi escrita e a forma como se era escrita é muito diferente do que nós temos na língua portuguesa. E até mesmo os conceitos que se tem no grego, eles são diferentes dos conceitos. Então nós temos várias traduções. E algumas traduções, elas são mais felizes do que outras em relação à escolha de palavras. Não que a Bíblia tenha alguma mudança. Quando você se depara com uma versão diferente, não é que a Bíblia é diferente, é que o tradutor fez a escolha por algumas palavras. E por conta disso é que nós entendemos a Bíblia na nossa linguagem e levamos em consideração o conteúdo da Bíblia, não expressamente aquilo que está escrito em língua portuguesa, porque o que está escrito em língua portuguesa, algumas delas são escolhas do tradutor, e algumas palavras que foram feitas escolhas, elas não transmitem toda a intensidade que a nossa língua necessita. Eu vou fazer a mesma leitura, usando aqui a versão que está em minhas mãos, a partir do verso 2, que diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça,
pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Essa tradução, ela transmite a nós esse entendimento. Quando Tiago escreveu para uma comunidade, e é bem provável, segundo os historiadores, que essa comunidade fosse uma comunidade de cristãos judeus, que estivessem na dispersão, ou seja, que estivessem afastados de Jerusalém, que estivessem dispersos pela região onde fazia o domínio do Império Romano. No período em que a Bíblia foi escrita, o Império Romano dominava o mundo antigo. E todas as províncias e locais onde o Império dominava, ele assim permitia que as pessoas que morassem dentro do raio do Império pudessem transitar por várias regiões. E nós temos essa consciência de que Deus favoreceu o desenvolvimento do Evangelho, porque antes de acontecer esse império, a dificuldade era muito grande de locomoção de um povo para uma outra região. E isso certamente impediria o desenvolvimento do Evangelho. Mas quando Cristo veio ao mundo, o mundo estava sendo dominado pelo império, o império havia favorecido as grandes navegações, as pessoas tinham como navegar com mais segurança, elas também transitavam com mais segurança, por conta que o império mantinha o seu exército e mantinha o seu domínio. Então, com isto, o povo em Israel, eles puderam ir para outras regiões, e a língua oficial, mesmo sabendo que o Império Romano, a língua oficial do Império Romano era o latim, mas o Império Romano também adotou a língua grega como uma língua oficial. E a Bíblia no Novo Testamento foi escrita num grego chamado grego koiné. Essa língua grega é uma língua morta, é uma língua que não existe há muitos séculos. Hoje no Israel moderno se fala o hebraico. É uma língua que também foi reavivada, porque o hebraico é uma língua também antiga e considerada uma língua morta. O grego que se fala hoje na Grécia não é o mesmo grego do koiné, é um grego moderno. E por que eu estou explicando tudo isso para vocês? Para que nós entendamos o conteúdo da carta, o significado do potencial pelo qual Tiago estava escrevendo para pessoas que estavam vivendo um período de perseguição, pessoas que estavam vivendo por conta do Evangelho uma opressão, e a grande maioria do povo naquele período eram de pessoas pobres, pessoas que tinham poucos recursos. E como nós podemos entender que a grande maioria de nós também somos pobres, estamos morando numa cidade que não é rica, vivemos num lugar que também não é um lugar onde os ricos costumam morar, e a grande maioria de nós também nasceu de família de pais pobres. Então falar de pobreza para alguém, principalmente para mim, meu pai era um homem que trabalhou na construção civil como mestre de obras, a minha mãe era costureira, então eu vivi na periferia de São Paulo, numa condição de pobreza. Não era pobreza extrema, porque os meus pais trabalhavam, mas nós não tínhamos luxo, não tínhamos nada sobrando. Então eu tenho consciência do que é viver na pobreza. Não, como estou citando para vocês, numa pobreza extrema, com falta de alimento, nem com falta de roupa. Felizmente eu não vivi isto. E nem é nesse conceito que Tiago está escrevendo. Ele está escrevendo para pessoas que também viviam numa certa pobreza, mas não era uma pobreza extrema. Então ele escreve para aqueles irmãos, alertando a eles de que a vida cristã é muito mais do que dinheiro, é muito mais do que bens materiais. A vida cristã, ela vai muito além da consciência e até mesmo das perseguições que aquele povo estava passando. Então o que ele está escrevendo é para que aqueles irmãos ficassem firmes na fé, para que eles perseverassem, ou seja, para que eles não desistissem em hipótese alguma, por mais que se levantassem as dificuldades, para que eles se mantivessem firmes, constantes naquele chamado. E isto é extremamente importante,
Por quê? Porque, amados irmãos, vivendo como os cristãos, no período em que Tiago escreve, e como ele escreve para as 12 tribos, então presume-se que ele escreveu para judeus convertidos. Os judeus que se convertiam eram pessoas que eram perseguidos pelos próprios familiares. Os familiares perseguiam porque queriam que eles retornassem ao judaísmo, aos velhos costumes, à velha tradição. E aquelas pessoas estavam quebrando o laço, muitas vezes, com seus familiares. Talvez vocês não saibam, mas para o povo judeu, ou até mesmo para o povo oriental, a família é algo extremamente importante. Os filhos têm obrigação no mundo asiático, no mundo oriental, para com seus pais. E o filho mais velho tem obrigação de sustentar os pais e manter os pais. Então vocês imaginem a situação de algum cristão que era judeu, que tinha obrigação para com a sua família, obrigação de sustentar os seus pais, obrigação de manter a fazenda da família. Aquele homem ou aquela mulher ou aquela família tornando-se cristã, eles tinham que quebrar esse laço familiar. E isso era extremamente ruim, mexia com o emocional dessas pessoas. Para nós que vivemos num país com uma linguagem diferente, mas mesmo assim nós somos apegados de uma certa forma aos nossos familiares, aos nossos pais, aqueles que tiveram o privilégio de ter um pai e uma mãe bom, ou irmãos e irmãs, ou alguém que foi criado por um familiar, uma tia, uma avó. Nós criamos laços, esses laços eles nos prendem muitas vezes até a morar em certas localidades por conta da família. Algumas pessoas procuram se esforçar para não sair da sua cidade, para manter os laços. Então, para nós, que não somos judeus, que temos esse laço também, mesmo não tão forte como os orientais, vocês imaginem como foi difícil para aqueles irmãos, quando aceitaram o cristianismo e tiveram que abrir mão da sua vida, abrir mão da comunidade, abrir mão dos seus parentes próximos e terem que sair da sua terra. Foi algo que mexeu e ainda hoje mexe muito com a mente das pessoas. E nós compreendemos isto. O Evangelho é uma tomada de decisão. Algumas vezes, por conta até mesmo de família, as pessoas se prendem e não tomam uma decisão de seguir a Jesus, porque consideram a família mais importante até mesmo do que o cristianismo. E nesse texto, esses irmãos pelos quais nós estamos falando agora, eles optaram por Cristo, optaram por seguir a Jesus, abriram mão até mesmo da comunidade, talvez abriram mão do conforto, talvez abriram mão da sua herança e entraram de cabeça no cristianismo. E Tiago também está escrevendo para esses irmãos, alertando a eles de que esse sacrifício, ou seja, essa perseguição, esse momento de desconforto, ele não deveria ser levado em consideração como algo tão importante, porque a opção de crer em Cristo, de seguir o cristianismo, é muito superior do que qualquer coisa que nós venhamos ter nesse mundo. Até muito melhor do que emprego, muito melhor do que família, muito melhor do que até mesmo relacionamento. Por incrível que pareça, nós somos um povo ocidental e por sermos sul-americanos, nós somos um povo que gostamos muito de estarmos próximos dos nossos familiares, gostamos de festa. O brasileiro é um povo festivo, o brasileiro é um povo que ama as festas. E nós temos muitas festas no nosso país. E às vezes por conta até mesmo dessas festas, as pessoas se prendem na tradição, se prendem no hábito e não querem encarar o quanto é transformador nós sermos libertos de todas essas coisas. Ser cristão é ser liberto de todas as tradições. Ser cristão é estar liberto até mesmo de obrigações
porque o cristianismo, ele pede que nós entremos na presença do Senhor com as mãos limpas, com o coração puro. Entrar na presença do Senhor significa doar a Ele o melhor que nós temos, aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa vida. É isso que o Senhor quer de cada um de nós, a nossa doação. Nós falamos disto também no domingo, falamos a respeito de doação, de entrega, da importância dessa posição. O Senhor Jesus, Ele na sua caminhada aqui nessa terra, colocou algumas vezes aqueles que o seguiam nessa condição de ter que optar. Tiago não fala disto aqui, mas Jesus, em certa feita, caminhando, ele encontra com algumas pessoas, ele diz: segue-me. E alguns dessa pessoa, um deles disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa que primeiro eu enterre os meus pais e depois te seguirei. E Jesus disse: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. E quando nós, que somos brasileiros, estamos fora do contexto dessa ação de Jesus, poderíamos até imaginar que Jesus estava sendo extremamente duro e severo com aquele homem que disse: deixa primeiro eu enterrar os meus pais, depois te seguirei. É que quando Jesus disse isso, e a resposta dele é: deixa que eu primeiro enterre os meus pais, ele estava dando uma resposta para Jesus que: Senhor, eu não sei quando isso vai acontecer, mas depois que eu cumprir com a minha responsabilidade de sepultar os meus pais, ou seja, não quer dizer que os pais daquele homem estivessem mortos, mas quer dizer que ele tinha obrigação como filho de esperar o pai morrer e a mãe morrer, ele sepultar, para só depois ele seguir a Jesus. Mas Jesus estava chamando para que ele abrisse mão daquela obrigação, porque seguir a Jesus é uma obrigação muito maior do que a obrigação que aquele jovem tinha para com a sua família. E é exatamente disso que eu estou falando para você aqui. O que é ser verdadeiramente um cristão? É entender que não existe ninguém maior e melhor do que Jesus. Não existe ninguém superior a Ele, nem deveria existir na nossa vida. Ninguém mais importante do que Jesus. E Jesus é muito mais do que religião. Jesus é muito mais do que o cristianismo. Ele é o Filho bendito de Deus. O Filho que Deus permitiu que viesse à terra, que doasse a sua vida em favor de cada um de nós. E o que Ele pede é que nós o amemos, é que nós entreguemos a nossa vida integralmente a Ele, para que Ele se regozije para conosco. O que significa isso? Irmãos, quando você ajuda alguém, você auxilia alguma pessoa, o mínimo que nós esperamos é que aquela pessoa seja grata, é que aquela pessoa tenha uma gratidão. Agora, nenhum de nós deu a vida para alguém, nenhum de nós, por mais que sejamos bons pais ou bons filhos, se um irmão precisar de um rim, muitos de nós estaria pronto para doar um rim para um irmão, para um pai, ou o pai doar um rim para um filho, que quer que seja, porque isso seria natural, um pai fazer isso, ou uma mãe fazer isto. Mas doar a vida, ou seja, Jesus não doou um rim, ele não doou parte do fígado, ele deu a vida, aquilo que ele tinha de mais precioso. E Jesus dependia de Deus, ele dependia integralmente de Pai, pois essa era a vontade de Deus para a vida dele. E o mesmo que o Tiago está expressando para aqueles irmãos, ele está falando: é necessário que ele cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvido, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. A maturidade, irmãos, é algo que nos traz responsabilidade. Ser um cristão maduro é ser consciente das nossas responsabilidades, é não nos eximirmos da responsabilidade de pregarmos a Cristo, e não apenas falarmos desse Cristo, mas nós vivermos verdadeiramente o cristianismo.
Porque falar é até algo fácil de falar, mas viver uma transformação de vida, entregar o coração verdadeiramente, ter uma mudança radical, isso vai muito além de falar, muito além de simpatizar-se com o Evangelho. É uma entrega, e essa entrega vai nos tornar-nos maduros, mesmo que encontremos dificuldade, mesmo que você ou eu passe por dificuldade, passe por privação, passe por provação. Isso nós não temos passado por conta do Evangelho. Nós brasileiros não passamos nada disto. Talvez você passe um constrangimento, por quando você se tornar cristão, os seus amigos não vão mais olhar para você como olhavam antes. As pessoas que estavam habituados a sair com você talvez vão te estranhar, alguns parentes vão te achar estranho, mas isso não é nada comparado com uma perseguição, isso não é nada comparado com pessoas que corriam risco de morte por causa do Evangelho. E por causa do Evangelho, muitos nos dias atuais estão escondidos, estão fugindo da própria família, estão escorraçados da família, são tidos como pessoas não gratas pelo familiar por conta de amar a Jesus Cristo. Mas saiba de uma coisa: nenhuma pessoa que entregar a sua vida para o Senhor aqui nessa terra, ele não vai receber aqui, como o próprio Jesus disse quando os seus discípulos disseram para ele. Jesus disse: aquele que não deixar pai e mãe por minha causa, amigos ou amigas, não é digno de mim. E os discípulos disseram: Senhor, por ti nós demos tudo, entregamos a vida por ti. E Jesus disse: olha, vocês que entregaram a vida por mim, vocês receberão muito mais aqui, e na vida futura eu lhes prometo muito mais. Porque aqui nessa terra, aquilo que Jesus nos promete, não é que nós teremos muito mais, é que a presença dele nos satisfaz. A presença de Cristo é uma presença superior, vai muito além, como eu estou falando, de religião. A religião é algo importante, nós não somos contra a religião, mas a nossa religião, ela não é superior ao que Cristo é nas nossas vidas. Eu digo religião falando a respeito dos hábitos. Nós cristãos temos alguns hábitos, e esses hábitos são hábitos religiosos. Então não tem como nós não sermos religiosos, porque nós somos. O hábito de estar na igreja é um hábito religioso. Vocês estão ouvindo alguém falar, isso também é um hábito religioso. E esse hábito, ele serve para nos conduzir, para nos orientar. O que nós temos nesse texto é alguém que fez a escolha por Jesus. Estava agora na posição de líder. Vou dizer para vocês, amados irmãos, Tiago tinha consciência do risco. Tiago, ele foi morto, foi martirizado por conta do Evangelho. Tiago, que escreveu esse texto, segundo os especialistas, provavelmente foi Tiago, irmão de Jesus. E segundo também os historiadores, esse irmão Tiago, esse apóstolo Tiago, ele foi apedrejado, porque ele se negou a voltar para o judaísmo. Quem o apedrejou? Provavelmente foram os fariseus e escribas, porque Tiago, ele se recusou a renunciar o seu compromisso com Cristo. Veja, irmãos, quem estava escrevendo e quem escreveu, ele não imaginou que quando ele escreveu isto, ele mesmo iria ter que provar o seu amor por Cristo. Mas veja como o Senhor faz as coisas. Tiago escreve, falando para aqueles irmãos ficarem firmes, e posteriormente o mesmo Tiago teve que provar da sua própria palavra, e ele não negou o amor a Cristo, e foi apedrejado, uma morte terrível. Não pensa que no mundo antigo apedrejar era pegar pedras pequenas e jogar na pessoa. No mundo antigo, as pessoas que eram apedrejadas, elas eram lançadas num precipício, e depois eram pedras enormes que se jogavam no peito da pessoa e na cabeça, até explodir a cabeça. Não pense em apedrejamento com pedrinhas, as pessoas jogando. Pense em apedrejamento, uma pessoa sendo lançada na terra, e depois pedras enormes sobre essa pessoa. E mesmo assim Tiago não negou a sua fé. Por quê? Porque ele cria em Cristo, ele tinha convicções firmes em quem ele cria. E é o que o Senhor espera de mim e de você.
que eu tenha e você tenha convicções firmes na fé que você está seguindo, que você não se abale por conta de quem quer que seja, que você não abandone Jesus por amigo, por família, por dinheiro, por coisa alguma. Jesus é muito superior aos hábitos, às tradições, é muito superior a qualquer coisa ou alguém que exista nessa terra. Se nós não estamos aptos a fazer isto, o nosso cristianismo é um cristianismo fraco. A nossa adoração é uma adoração superficial. Nós não somos obrigados a ter que optar ainda, mas isso pode vir a acontecer no Brasil. Talvez não no nosso tempo, mas talvez os nossos filhos e netos tenham que fazer essa opção, como em muitos lugares do mundo, onde o Evangelho foi pregado no passado. Hoje, alguns dos lugares onde o Evangelho foi pregado, é proibido se falar do nome de Jesus. E as pessoas que se tornam cristãs, elas têm que abandonar a sua família, porque senão seus pais têm obrigação de matá-los. Dentro do islamismo, quando um filho ou uma filha se torna cristã, o pai ou a mãe ou o irmão tem obrigação de matar em praça pública este que abriu mão de continuar como islâmico. No islamismo não tem escolha, no islamismo não tem opção. Nós não vivemos isto aqui e agora, mas o Islã está se tornando uma religião muito grande. Em países da Europa, onde antes o cristianismo era primazia, em muitos lugares da Europa, hoje o Islã já toma conta de muitos desses lugares. E no islamismo não tem outra lei a não ser a Sharia, ou seja, no Islã o que vale é o Alcorão, a lei do Alcorão. Não tem nada a ver com leis civis, eles não respeitam leis civis, o que vale para eles é o que o Alcorão diz. Então, amados irmãos, enquanto nós temos essa liberdade, aproveite a liberdade que o Senhor te dá, se deleite na presença do Senhor intimamente. Seja um cristão genuíno, não um cristão superficial. Não viva um cristianismo falso, viva um cristianismo verdadeiro, um cristianismo que você tem que optar. Você tem que optar ou por Cristo ou pelo mundo, não tem como servir os dois. Ou nós somos servos do Deus vivo, ou nós não seguimos a Ele. Não tem meio termo com Ele, não tem mais ou menos, é integralmente. E o apóstolo escreve, ele diz: mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida, é instável em tudo o que faz. A mente dividida é o que o apóstolo está falando. A mente dividida é pessoas que não decidem, não se decide, não tomam uma posição, estão sempre instáveis. E o apóstolo escreve para essa comunidade, falando para aqueles irmãos, para que eles não fossem instáveis, para que eles fossem estáveis, firme na convicção. Vale muito, irmãos, vale muito a pena ser cristão genuíno. Vale muito a pena você dedicar a sua vida para o Senhor. Permita que Ele trabalhe, porque Ele vai fazer a obra dEle. A sabedoria ajuda o crente a entender a vontade de Deus. E Tiago fala que aquele que tem falta de sabedoria, peça. Essa sabedoria não é sabedoria para resolver questões matemáticas ou ciência. Essa sabedoria é para ter entendimento das coisas do Deus vivo. É para você entender o propósito de Deus, é para você entender a palavra de Deus, é para você entender o chamado do Senhor. Então, se falta sabedoria na tua vida para entender as coisas de Deus, peça sabedoria, peça que Deus te dá sabedoria, e você vai entender o propósito de Deus. Ele vai esclarecer a tua mente, e você não vai ter mais dúvidas quanto à vontade de Deus. Então, se alguém tem dúvida, peça sabedoria, para que não viva mais na dúvida. E isto, amados irmãos, vai trabalhar
vai moldar o nosso coração, o nosso intelecto, a nossa vida. E nós vamos poder desfrutar e vamos ser crentes maduros. Um crente maduro tem objetivo. Um crente maduro, ele sabe aonde vai, sabe o que faz e sabe muito bem o que quer da vida. Um crente maduro não fica duvidando, ele tem convicções, e essas convicções são quem determina a vida desse cristão. Então sejamos nós maduros, sejamos nós cristãos absolutamente convictos do chamado do Senhor. Que nós possamos dedicar o tempo que Deus nos der nessa vida, nesse mundo, para a obra e para a vontade dele. Amém? É um compromisso, não comigo, mas um compromisso com Cristo, que deu a vida por nós, que entregou totalmente a sua vida, para que nós hoje tivéssemos vida e tivéssemos uma esperança, essa esperança de estar com Ele na eternidade. E só vai estar com Ele quem for fiel.